Abre aí a sua Bíblia comigo. Lá na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E o versículo 16. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler juntos? Amém. Deus abençoe nossos irmãos aí da parte que não aparece muito, mas é essencial aí para o culto, viu? Tá uma bênção. Diz assim, ó: por que não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego e também do judeu. Amém. É um texto que talvez você já tenha lido algumas vezes. Eu quero compartilhar com você algumas verdades que estão aqui, intrínsecas aqui nesse texto. Mesmo porque é um tempo onde a gente precisa renovar alguns princípios do Evangelho em nossas vidas. Amém? E para isso, eu quero falar sobre os sinais do Evangelho em mim. Você pode repetir comigo esse tema aqui? Os sinais do Evangelho em mim. Ser evangélico hoje virou moda. Quem sabe há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, talvez aqui não tão recente, mas em muitos lugares aí do interior, dizer que é evangélico ou que era evangélico era correr o risco de levar uma pedra na cabeça. Eu tive a oportunidade de viajar em algumas cidades do interior e ouvi muitos testemunhos de pessoas que diziam que tiveram as igrejas apedrejadas na hora do culto. Outras pessoas, quando diziam que vem um crente ali, atravessavam a rua, literalmente. E muitas vezes era correr o risco de ser, muitas vezes, discriminado, de ser perseguido no trabalho. Em alguns lugares até hoje é assim, muito pouco, mas antigamente era assim. E a gente percebe que de um tempo para cá, o nome evangélico se transformou em apenas um jargão que não passa muita credibilidade. No comércio, então, se você se dispor a pagar com um cheque e alguém descobrir que você é evangélico, já acende logo um sinal vermelho. Então a gente vive um tempo complicado. Talvez você saia daqui hoje meio que decepcionado com o baiano que veio de feira falar um monte de coisa aqui, mas eu não estou preocupado em agradar você. Quanto mais incomodado você sair daqui hoje, para mim, eu fiz um bom trabalho. Eu fiz um bom trabalho. Então eu quero falar sobre os sinais do Evangelho em mim. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo uma carta para uma comunidade que estava vivenciando muitos embates e conflitos por causa da fé.
A igreja de Roma, talvez dentre todas, foi a igreja que mais enfrentou perseguições. Perseguições aqui agora, por conta do Império Romano, que quanto mais se descobria onde estavam grupos de cristãos, intensificava as perseguições. Muitos eram jogados na arena em época de campeonato de gladiadores no Coliseu, para morrerem devorados pelas feras no intervalo de uma luta e outra. Era o que fazia com que o público fosse animado. Eram as mortes dos cristãos. Outros, César mandava crucificar e encher o corpo dos cristãos de piche e pendurava ao longo da estrada que dava acesso ao seu palácio, para que pudesse iluminar a estrada à noite com seus corpos em chamas. Esses eram os cristãos. A história diz que muitos eram decapitados em praça pública, outros tinham os seus corpos completamente desfigurados. Tudo isso porque valorizavam e testemunhavam da sua fé. E o detalhe é que eles eram reconhecidos como cristãos não pela Bíblia que carregavam, muito menos pelo cartão de membro da comunidade que congregavam. Naquela época nem se podia congregar em ajuntamento público, eram nas catatumbas de Roma, nos cemitérios subterrâneos de Roma. Outros se reuniam nos bosques e nas florestas. De modo que esse reconhecimento não era pelo que eles falavam, mas era pelo testemunho de vida que eles tinham. Ser cristão naquela época era literalmente correr risco. Ninguém queria ser amigo e estar perto dos cristãos, porque era colocar sua própria vida em risco. Então é mais ou menos esse contexto que Paulo está escrevendo essa carta, diante de tantas perseguições, e sem falar dos embates filosóficos que haviam ali em Roma. Era uma grande metrópole daquele tempo, onde as maiores filosofias fervilhavam ali em Roma. E é diante disso que Paulo escreve essa carta. E ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus, não para um vislumbre intelectual, filosófico, não, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele disse que todo aquele que entender? Não, porque não é uma questão de entender, é uma questão de crer. Todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo está falando sobre isso. Mas o que significa, primeiro, para entender os sinais? Fugiu aqui meu som? Primeiro, para entender os sinais, a gente precisa entender sobre o que é evangelho. Quando você fala assim, olha, eu sou evangélico, o que você está falando? O que significa o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova, em que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O evangelho é isso, é simples. O evangelho é a boa nova de salvação, é o grande amor de Deus revelado.
E quando eu digo que sou evangélico, eu estou dizendo, eu carrego em mim a mensagem da boa nova. Ser evangélico é isso. E essa mensagem é, se der, pregada, mas é vivida. Viva, se der, pregue. Porque o evangelho é a revelação do amor de Deus através da minha vida. E vamos entender quais são os sinais desse evangelho em mim. Porque se eu digo que sou evangélico, do movimento evangélico, eu estou completamente longe de Deus. Existe uma grande diferença de ser evangélico do movimento evangélico e o evangélico do evangelho. E hoje, vamos tomar uma decisão aqui. Que tipo de evangélico nós somos? Do movimento evangélico ou do evangelho de Jesus? E é fácil discernir isso. Os sinais do evangelho em mim testificam que eu sou evangélico do evangelho. E que sinais são esses? Vamos caminhar. O primeiro sinal do evangelho em mim é que o evangelho do evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho da palavra, o evangelho que é o poder de Deus que salva, o primeiro reflexo dele, o primeiro sinal dele na minha vida é uma vida transformada. Você pode repetir comigo, uma vida transformada? Ah, não é falar língua estranha, pastor? Não. Ah, pastor, não é fazer o fogo descer? Também não. Ah, pastor, será que não é ter uma Bíblia de estudo Genebra 4x4 embaixo do braço? Também não. Não é isso que testifica quem é você, que tipo de evangélico você é, não. Primeiro sinal, e detalhe, isso aqui é uma escolha. Perceba que eu estou falando de uma escolha. É você que vai escolher. Tem muita gente que ama Jesus, e ama mesmo. Que admira Jesus, admira mesmo. Tem gente que sabe qual é o caminho, e sabe mesmo. Mas não quer Jesus. Você pode amar, você pode admirar, você pode achar linda a pregação, você pode achar linda a Bíblia, você pode achar lindos os textos, você pode vibrar aqui com os milagres que Ele operou, você pode ficar extasiado em ler que Ele andou sobre as águas, você pode chorar assistindo Paixão de Cristo. Isso nada resolve. Isso não diz que você é um evangélico do evangelho. Não, nada disso. Mas o primeiro sinal do evangelho de Jesus e do amor de Deus na minha vida é uma vida transformada. E o que é uma vida transformada? É uma vida perfeita, sem pecado? Não. Jesus não veio salvar anjos, Ele veio salvar homens. Ele não veio nos tornar perfeitos, não. Ele veio nos tornar sensíveis ao seu amor. Ele não veio completar, sabe, a obra, no sentido de que a partir de então não vou pecar mais, não vou mais, aliás, vou ser perfeito. Não, você vai tropeçar sim, sem dúvida. Você vai cair sim. Você vai ter os erros cometidos, como qualquer ser humano, vai. Mas o detalhe de uma vida transformada e de uma vida apenas convencida, é de que quem se convence apenas, vive na iniquidade. E quem foi transformado, apenas tem o pecado como um acidente de percurso. É um acidente de percurso.
A vida transformada, ela é gerada a partir da presença do Espírito de Deus na sua vida. Tem pessoas que pensam que entregaram a sua vida a Jesus, e aí tem que passar por um período de observação para o Espírito Santo ver se vai habitar em você, ver se vai morar em você. Deus não trabalha assim não. Se você entrega a sua vida a Jesus de verdade, o Espírito de Deus já está em você. E se Ele está em você, Ele vai fazer a obra necessária para lhe fazer mais parecido com Jesus. Ainda que você não possa sozinho, e você não pode só. Ainda que você pense que não vai conseguir sozinho, você não vai mesmo. Mas quando Ele habita dentro de você, Ele começa a fazer uma faxina na tua vida, na tua alma. Quando você abre a porta e diz para Ele: pode entrar, a casa não é minha, a casa é tua. Você não é inquilino, você comprou a minha vida. Faz como tu desejas, faz como tu queres. E Ele faz. E Ele faz. E aí quando Paulo escreve a igreja de Éfeso no capítulo 4, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo vem demonstrar como é uma vida de um cristão transformado. Olha só, todavia, não foi isso que aprenderam de Cristo. Isso aqui é Paulo repreendendo os Éfesos. Pode continuar, meu irmão. Não foi isso. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. E diz mais: a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha só. Portanto, cada um de vós mintam menos. Está assim escrito? Tá não? Como é? Desculpa. Abandonem a mentira e fale a verdade com o seu próximo, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Isso aqui é uma vida de transformação segundo o Espírito de Deus. Passa mais, olha só. Quando vocês ficaram irados, não pequem, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. E diz mais: não dê lugar ao diabo. Que mais? O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas próprias mãos, para que tenha que repartir com aqueles que não têm. Diz mais: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, e para que conceda graça aos que ouvem. Diz mais: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E diz mais: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E aí, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Espera aí, pastor, é melhor o reteté do que isso? Fala a verdade, isso não é mais fácil. Por isso que o povo prefere a exteriorização de um culto vazio. É por isso, porque santidade é isso. Simples assim. Transformação é o novo modo de viver com Deus. É isso.
revestivos do Senhor. O segundo sinal do Evangelho em mim é que o Evangelho gera em mim uma vontade de conhecer a verdade de Deus. A verdade de Deus. Eu não sou mais levado, como Paulo diz aqui, olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não importa a filosofia que está sendo ensinada ali, não importa a ideologia que está sendo ensinado lá, não importa o que estão inventando aqui, e hoje em dia então, todo dia é uma heresia nova de cada dia. Todo dia. Mas quem vive no Evangelho, quando o Evangelho está em mim, eu vivo a partir do conhecimento da verdade de Deus. Temos que ter consciência de quem é o nosso Deus. Você conhece a Deus de verdade? Ou você conhece um Deus? Ou você conhece um Deus que criaram para você, que pintaram para você, que deturparam para você? Quem é o Deus que você serve? Você conhece as verdades sobre Ele? Pelo menos aquilo que Ele se permite conhecer. Muitas pessoas são levadas por ventos de doutrinas, por tantas heresias, por tantas bobagens que surgem todo dia. Sabe por quê? Porque não conhecem a Deus. Aí estão dizendo que tem um monte aqui perto que o povo sobe e começa a ver uns fiasquinhos de brasa caindo e não sei o que. Aí o povo vai atrás, porque não conhece a Deus. Ah não, fiquei sabendo que tem um ali que inventou as correntes que amarrou Sansão, e quem passa por debaixo dela é curada, não sei o que. Aí o povo vai atrás, porque não conhece a Deus. E tem outro ali que está vendendo uma meia por R$150, dizendo assim: "Se tu pois uma bênção". E o povo paga, vai atrás. Por quê? Porque não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho. E o outro lá está vendendo a semente do feijão para curar Covid, e o povo vai atrás. Por quê? Porque não conhecem a Deus. E depois o outro está vendendo um lencinho ali, que você coloca no seu comércio, no seu negócio, e as vendas não vai lá muito bem, e aí vai que... E o povo vai. Porque não conhece a Deus. Conhece um Jesus completamente deturpado. Mas quando o Evangelho está em mim, eu me preocupo em conhecer a Deus a partir da sua palavra, a partir da Bíblia. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para trabalhar. Você tem tempo para ficar vendo perfis. Muitas vezes gastam horas. Estou dizendo aqui que não é para fazer não, mas você não pode dizer que não tem tempo. Se você tem tempo para o Instagram, você tem tempo para o WhatsApp, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para tudo. E quantas vezes você para ler a Bíblia por semana? Não responda, por favor. Ah, pastor, mas é porque é difícil ler a Bíblia. Quando eu começo a ler, dá sono. Qual é a Bíblia que você está lendo? A gente prioriza tudo aquilo que tem valor para mim. A gente prioriza o que tem valor para mim. Se conhecer a Deus para você não tem valor, para que priorizar? Mas quando o Evangelho está em mim, e eu estou nele, eu procuro me alimentar ao máximo, porque não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dEle, é a minha alma que precisa dEle. Vivemos uma geração caída e doente, porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem. E agora, é impressionante. Eu, como pastor Leandro, nós somos consumidores compulsivos de literatura. Porém, é impressionante. Esse dia eu estava vendo uma pessoa falando que estava lendo um livro, e
E o cara falou tanta heresia que leu no livro, porém ele estava falando como sendo algo que ele descobriu extraordinário a partir de Deus. E eu fiquei refletindo como vivemos um tempo onde as pessoas têm tanto acesso com literaturas, tanto pela internet como físico, e começa a ler certas coisas e não sabe nem o que está lendo. Aí vem um cara e coloca lá uma experiência pessoal que teve, que viu não sei o que acontecendo, e aí ele começa a ensinar isso como sendo doutrina. E você quer escrever um livro, você quer ler um livro, não é pecado. Mas livro para se ler são livros que expõem a palavra de Deus, a exposição da Bíblia, não interpretações pessoais. Paulo diz, quando escreve aos Gálatas, e combate a judaização da fé. Muitos cristãos queriam trazer para dentro do culto da fé cristã arquétipos e festas judaicas. E Paulo diz, olha, parem com isso. A lei morreu na cruz, porque Cristo cumpriu toda a lei em si. E ainda que um anjo do céu desça trazendo um outro evangelho, seja anátema, seja engano. E aí muita gente acaba lendo uma coisa, lendo outra, e estabelece aquilo como sendo doutrina, e aí já começa a dizer, não, porque Deus me revelou que eu tenho que usar um pano de saco, que eu tenho que vestir uma roupa de saco, que eu tenho que fazer isso, não posso mais me depilar de um jeito nem de outro. É assim. E aí traz isso para a sua vida pessoal, e isso vai gerando uma erva, vai criando, vai se tornando uma erva daninha, e o evangelho simples e profundo, que é o evangelho de Jesus, você começa a não mais valorizar na sua vida, e aí é um passo para a perdição eterna, é um passo. Mas quando o evangelho está em mim, eu busco conhecer a Deus a partir da sua palavra. A sua palavra. Como anda a sua vida devocional? Temos que entender que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Terceiro sinal. Pastor, o primeiro sinal eu já passei. O segundo, passei arrastado. Então tá bom, tá bom. Quem passou com 10 e passou com 6, faz a diferença. O importante é que passou. Né? Mas o terceiro sinal. O terceiro sinal do evangelho em mim é que o evangelho de Jesus gera em mim uma fé inabalável. Amém? Você pode repetir comigo assim? Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. É o terceiro sinal do evangelho na sua vida, na minha vida. É que o evangelho produz em nós a verdadeira fé. E existe uma fé falsa? Existe? Existe. Existe uma fé que não é fé. A fé falsa. Mas o evangelho de Jesus em mim gera em mim uma fé inabalável. Por quê? Porque todo tipo de fé falsa torna pessoas abaláveis, sem estabilidade. Não é estabilidade emocional, porque tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo. Mas a estabilidade que eu me refiro é estabilidade espiritual. Vou te falar uma coisa. Eu já ouvi muita gente falar assim, olha, vamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, sabe? Primeiro amor não é um sentimento. Não é. Primeiro amor é um lugar que eu habito nele. O texto que nós lemos, Paulo fala assim, olha,
Ele nos revestirá do homem, do novo homem, que se renova a cada dia. Esse novo, você já viu algo novo que precisa se renovar? Não, novo é novo. Mas porque no caso do novo nascimento é algo que se renova todo dia? É porque o primeiro amor não é um sentimento, é um lugar onde eu devo habitar. Eu nasço de novo todo dia. O meu primeiro amor, ou seja, a minha intensidade de comunhão com Deus, não pode cair. Não existe crentão e crentinho. Não existe. Não existe adoradorzão e adoradorzinho. Não existe. Não existe cristãozão ou cristãozinho. Existe? Não. Existe cristão, adorador. Existe homem de Deus, mulher de Deus. Existe alguém que é e aquele que não é. Aquele que não é. Não existe isso. Então o primeiro amor não é um sentimento, é um lugar. É um lugar em Deus, em quem eu habito e onde eu habito, e que me renova a cada dia, porque eu preciso dele e eu necessito dele. Eu não posso viver longe dele, porque Deus, ele é o meu maior porto seguro. E o evangelho em mim produz uma fé madura, uma fé inabalável. E o que é uma fé inabalável? Uma fé inabalável é uma fé que não se firma em resultados. Não se firma em resultados. E muitas vezes a fé que se ensina hoje, por aí, é uma fé que depende do resultado. Se o Senhor fizer isso, eu prometo que vou fazer aquilo, Senhor. Olha, Deus, se eu fizer aquilo, o Senhor promete que me dá aquilo outro. Eu vi um pastor. Está escrito, ainda usa a palavra, que esse povo usa a palavra. Na Bíblia. Senhor, se um dia para o Senhor é igual a 1000 anos, me dá 1 centavo. Ah, esperto, né? Aí Deus falou, tá bom, espera 10 minutos aí. Aprende hoje, é que a minha fé depende daquilo que o Senhor faz. Ele não precisa fazer mais nada, porque tudo que é necessário para ter sido feito, Ele já fez. Eu costumo dizer, você quer reivindicar alguma coisa para Deus? Quer? Quer? Pegue seu filho e entregue à morte. Primeira coisa. Aí você pode ousar reivindicar alguma coisa para Deus. Não foi teu filho? Foi o teu filho? Entregue ele para ser torturado. Depois de torturado, entregue ele para ser cuspido. Permitam colocar uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Depois, permita que ele seja levado a um monte e deitado sobre um madeiro, e permita cravarem com pregos as mãos e os pés. Permita. Depois permita levantá-lo como a maior demonstração de vergonha, sem merecer nada daquilo. Permita. E mesmo podendo tirá-lo de lá ileso, permita
que tudo isso aconteça por um monte de gente ingrata. E fica olhando. Depois que você fizer isso, você que está em casa, estamos aqui, nós que estamos aqui, aí tenha coragem de reivindicar alguma coisa para Deus. Se não, reconheça apenas o grande amor dele revelado em Cristo na cruz, em que com seus braços abertos reconciliou consigo o mundo inteiro, o mundo inteiro. E ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida em favor dos seus próprios amigos. Deus não precisa provar mais nada. Se Deus ainda precisa provar alguma coisa para você, para que você se entregue completamente a Ele, você não conheceu nada de Jesus ainda, nada, nada. Se a sua fé depende do milagre de amanhã, você não conhece a Deus. Se a tua fé está firmada no milagre que você está esperando, você não conhece a Deus. Se a tua fé depende de compreender os porquês da ação de Deus, você não conheceu a Deus. Mas se a tua fé está no Evangelho, o cântico de Jó, sem dúvida, ecoará no teu coração. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. Porque Ele é Deus em qualquer situação. Essa é a verdadeira fé do Evangelho. Passando disso é procedência maligna. Maligna. A fé inabalável é uma fé que está acima das circunstâncias. É uma fé madura e equilibrada. É uma fé que se direciona para mim em transformação e que me impulsiona a salvação dos outros que estão ao meu lado. Se você não ama e não chora por vidas, você não descobriu a verdadeira fé ainda. O Evangelho em mim transforma a minha vida, me dá sede da verdade de Deus e gera em mim uma fé que nada pode abalar, nada, nem a altura. Paulo diz: quem me separará desse amor? Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades, nem alguma outra criatura, nada me separará desse amor. Eu costumo dizer que quem encontrou-se com Jesus de verdade e quem tem a fé do Evangelho no seu coração, é impossível se desviar da presença de Deus. É impossível. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que se afastou. Não conheceu a verdade do Evangelho. Ah, mas eu conheço alguém. Não, porque não conheceu. Conheceu um Jesus, conheceu um Deus, mas não se encontrou com o amor de Deus verdadeiro. Porque é impossível você se encontrar e abrir mão de um amor desse tamanho. Ele te ama incondicionalmente. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Vivemos um tempo onde o Evangelho tem sofrido. E sabe a parábola do bom semeador que Jesus conta? Que o semeador saiu a semear e lançou a semente, e uma semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves de rapina e comeram a semente. A semente é o Evangelho de Jesus. A semente é a palavra de Deus.
que cai, mas as aves de rapina sobrevoam você e tenta roubar aquilo que Deus já lançou na tua vida. Mas nesta noite, não permita que isso aconteça. Porque Jesus disse que uma semente caiu em uma terra boa. E essa semente caiu, morreu, germinou, e quando nasceu, deu seu fruto. E o seu fruto permanecerá, reproduzindo. Você é uma terra boa. Coloca a mão no teu coração aí. Eu gostaria que você se declarasse para o Senhor nessa noite. Fala para Ele: Senhor, eu sou uma terra boa. Fala para Ele. Terra boa não é terra perfeita, não. Terra boa é uma terra disponível e disposta a receber a preciosa semente e permitir que o Espírito de Deus toque em você. E nada vai te separar desse amor, nada.